Meus amados irmãos, eu queria deixar a paz do Senhor Jesus para o teu coração. Aqui que vos fala é o seu irmão em Cristo e amigo missionário Tiago Silva. E antes de eu contar o meu testemunho, eu queria deixar uma reflexão da parte de Deus que se encontra no livro de Isaías 54, versículo 17, que diz assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e nenhuma língua que se levanta ao teu juízo tu a condenarás. Mas eu queria deixar esse testemunho para que Deus venha edificar a tua fé e tu saibas que Deus, Ele é o Deus que faz milagre, que Deus é o Deus que muda a história, Ele muda o cativeiro, Ele transforma vidas. Então minha história começa aonde minha mãe vai estar na sala de cirurgia e minha mãe vai ter o parto para eu nascer. E minha mãe, ela vai ter uma dificuldade, porque minha mãe, ela vai perder muito sangue. Minha mãe vai ter muito sangue perdido. E naquela hora parecia que minha mãe ia morrer no parto. Naquela hora parecia que minha mãe ia morrer na sala de cirurgia. Mas eu tinha um pai, e meu pai, ele era da Assembleia de Deus, crente em Jesus Cristo. Meu pai, ele era de oração. Enquanto minha mãe estava na sala de cirurgia para eu nascer, meu pai estava orando por mim e pela minha mãe para que Deus ele venha dar um grande livramento. E minha mãe, quando ela já estava sem forças na sala de cirurgia, ela contemplou meu pai passando de vestes brancas perto dela. E quando ela vê, ela tem essa visão: eu vou nascer. E Deus ele faz um grande milagre. Deus faz um grande livramento naquela sala de cirurgia. Louvado seja Deus. Mas eu vou crescendo e na idade de 5 anos de idade, eu vou estar no quarto, mas a minha mãe, minha tia, e de repente eu vou começar ficando tonto, e o espírito da morte apossou sobre mim naquele momento. Para a medicina é uma morte súbita, mas era algo espiritual que estava acontecendo. Eu vou agora cair, eu vou agora desmaiar, e minha mãe vai ver a pulsação, e eu tô sem batimento cardíaco, eu tô sem respiração, eu tô gelado. E minha tia fala: chama a SAMU para socorrer ele. Mas só que minha mãe falava com a minha tia: ele morreu. Ele tá sem batimento cardíaco. E minha tia agora começa a chorar e falar: o que vamos fazer agora? Minha mãe vai falar: o único jeito é orar por ele, para que Deus faça um grande milagre. E minha mãe começa a orar, começa a clamar chorando, para que Deus ele traga a minha vida de volta. E minha mãe começa a orar, minha mãe começa a clamar ao Senhor, e passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas de relógio, e eu não volto à vida. E agora minha avó vai falar: não tem mais jeito, para de orar. Mas minha mãe fala: eu creio no Deus que ressuscita mortos. E minha mãe, ela faz o último clamor, gritando com alta voz, porque a Bíblia diz no livro de Jeremias 33:3: clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E minha mãe vai fazer um clamor tão alto que de repente a minha pulsação volta, a minha respiração volta, e minha avó vai olhar e vai dizer: eu não acreditava em crente, mas agora que eu vi esse grande milagre, eu acredito que o Deus dos crentes, Ele ressuscita mortos e Ele faz milagres. Mas eu vou crescendo e vou crescendo, sendo oprimido pelo adversário, sendo oprimido pelas forças malignas. Eu era um jovem que tinha um complexo de inferioridade, me achava inferior a todos. Eu era um jovem tímido, eu era um jovem envergonhado. Todos zombavam de mim, todos me criticavam, até mesmo pela cor da pele, todos zombavam. E eu me sentia inferior, me sentia uma pessoa que não tinha valor de nada. Mas eu comecei a pegar amizades ruins, e minha mãe sempre orando por mim, minha mãe sempre clamando por mim. E de repente, na idade de 14 anos, eu vou agora trabalhar em um lugar onde tinha uma igrejinha. Nessa igrejinha pequena, onde Deus operava, Deus fazia milagres. Eu estava trabalhando e eu ouvia sempre a pregação, e aquela pregação sempre falava comigo, essa pregação sempre falava no meu coração, e eu parava tudo que eu estava fazendo para ouvir aquela pregação. E ali, mesmo assim, eu não me rendia aos pés de Jesus. Eu continuei andando com amizades, eu continuei fazendo coisas que não agradavam a Deus, e sendo zombado, sendo humilhado, sendo criticado. E minha família não gostava de mim. Eu passava na rua com as calças caindo, e as pessoas olhavam para mim e falavam: ali vai dar para um traficante, ali vai dar para um ladrão, ali vai dar para uma coisa errada. E minha mãe ouvia tudo isso, minha mãe chorava, e minha mãe falava que um dia eu ia ser um pregador do Evangelho de Cristo. E ali eu saía, voltava no outro dia. Uma vez eu saí para um lugar e não falei para minha mãe ficou tão preocupada que quase ela sofreu de um infarto, porque eu sou filho único da minha mãe e ela só tinha eu. Então ela ficava preocupada se alguma coisa acontecesse comigo. Mas eu parei para pensar um certo dia e falei assim: já estou cansado dessa vida, já estou cansado de viver isso, só humilhações, nada dá certo, amizades falsas. Então eu falei assim: eu quero ir para a igreja. Eu falei para minha mãe, eu quero ir para a igreja. Aí agora, quando chega ano novo, eu olho para as roupas, e minha mãe começa a escolher as roupas para mim. Eu falei para minha mãe: eu não quero essas roupas, eu não
quero essas roupas esporte, eu quero uma camisa social, uma calça social, um sapato social, porque hoje eu quero ser um crente em Jesus Cristo. E agora eu volto para aquela igrejinha onde Deus falava comigo através da pregação e abandono o emprego onde eu estava, porque o horário do meu trabalho era o mesmo horário dos cultos nessa igrejinha. E começo a ir para essa igrejinha, começo a ir. Aí agora em casa eu abro meus braços e falo para Jesus: Jesus, hoje eu vou ser fiel ao Senhor, hoje eu vou servir ao Senhor, hoje eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu dentro da minha casa, eu ouço a voz de Deus e faço uma aliança com Deus e continuo indo para a igreja de sapato social, de calça social, de camisa social. E o pastor me pergunta: da onde é que você é? De que ministério você é? De que igreja você é? E eu falo assim: eu não sou de nenhum ministério, eu sou daqui mesmo. Você é daqui, mas você não aceitou Jesus aqui. Eu falei: não, mas eu já aceitei Jesus. E o pastor pergunta: você aceitou Jesus como? Pela rádio? Pela televisão? Em algum lugar que você foi? Eu falei: eu ouvi a voz de Deus falando comigo dentro de casa e eu fiz uma aliança com Deus, aceitando Jesus como meu Salvador. E quando eu falava isso, a igreja começou a dar glória, a igreja começou a sentir a presença de Deus e o pastor ficou até emocionado porque nunca tinha visto isso, porque na realidade eu fui para a presença de Deus por amor, eu fui para a presença de Deus porque eu quis. E ali Deus começou a usar os vasos e dizer: você vai ser um pregador do Evangelho, você vai viajar em muitos lugares fora do Brasil e no Brasil inteiro pregando a palavra de Deus. E eu falava para minha mãe: como eu ia ser um pregador do Evangelho se eu sou tão tímido, sou tão envergonhado? Como eu ia ter coragem de pregar para multidões, pregar para muitas pessoas? Mas minha mãe falou: Deus é que vai fazer a obra na tua vida. Quando Deus chama, Deus garante. E ali, eu na presença de Deus, pessoas se levantavam e diziam: você está se escondendo atrás da Bíblia. Você está se escondendo atrás de uma igreja. Você está se escondendo. Você está mostrando o que você não é. Mas porque o diabo, quando você está na presença de Deus, o diabo usa muitas pessoas para querer lhe abater, até mesmo fazer você desistir, porque quando o diabo ele te envergonha, quando o diabo te humilha, o maior medo do diabo é ver Deus te exaltar. O maior medo do diabo é ver Deus te honrar, porque ele sabe que se Deus ele te honrar, ele ficará envergonhado. Então as pessoas que me zombavam, me criticavam antigamente pela minha aparência, até mesmo pelo jeito de eu ser, ficava falando que eu estava de fachada na presença de Deus, porque eles tinham medo de Deus fazer algo na minha vida. Mas mesmo assim eu não dava ouvido, eu não dava crédito e continuei na presença de Deus. Ali agora eu
comecei a sentir vontade de pregoar o Evangelho de Cristo. Comecei a ter vontade de fazer a obra de Deus. E ali as pessoas viram que de verdade eu estava firme com Deus. De verdade não era um engano. Eu estava adorando a Deus de verdade. E ali eu pregava para meus amigos. E meus amigos falavam: um dia eu vou ser crente como você, porque eu vi que Deus mudou a tua história. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele é o Deus que muda a história. Deus é o Deus que muda a vida. Eu era uma pessoa que me sentia inferior, me sentia feio, me sentia uma pessoa que não tinha valor, mas na presença de Deus, Deus ele muda, Deus ele te embeleza, Deus ele mostra para a sociedade que você tem um valor. Então quem sabe que para a sociedade você não tem um valor, quem sabe que para a sociedade você não tem jeito, mas para Deus você tem um valor, para Deus você tem uma solução. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta hora eu quero orar pela tua vida. Nessa hora eu quero orar para que Deus mude a tua história. Ore comigo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, toma cada vida, meu Deus, nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, esta pessoa que ouviu só esse pedaço desse testemunho, que o Senhor venha, meu Deus, tocar nos corações nesta hora. Que o Senhor venha, meu Deus, mudar a história, meu Deus, de cada vida, Pai, nesta hora. Que o Senhor venha mostrar para esta pessoa, meu Deus, que o Senhor é o Deus, meu Pai, que muda o cativeiro, muda a vida. O Senhor é o Deus que realiza milagres. Meu Deus querido, meu Deus santo, levanta esta pessoa, Pai, nesta hora, que está caído, que não tem força. Meu Deus querido, meu Deus amado, essa pessoa que a sociedade diz que não tem jeito, essa pessoa que a sociedade diz que não tem mais solução, toma essa pessoa nas tuas mãos, meu Pai, e faz um grande milagre na vida desta pessoa. Meu Deus querido, que essa pessoa venha aceitar o Senhor como o único Salvador da vida dele. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma esta pessoa agora que me ouve, meu Deus, e toca no coração e abençoa em nome de Jesus. E a segunda parte do testemunho eu vou deixar no próximo vídeo. Inscreva-se no canal Thiago Silva. Deus abençoará a tua vida. Amém?